Salve galera, Abemos Treinador. Vamos falar aqui um pouco sobre as situações. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. Sobre todas as situações que estão envolvendo aí o nome de Arthur Jorge como novo treinador do Botafogo, agora já confirmado, né? Tudo realmente esquematizado, já acertou tudo. Tem que, obviamente, finalizar a questão da multa rescisória, né, com Braga, e ele vai chegar para ser o novo comandante do Botafogo a partir ali desse início de campeonato brasileiro. E a gente troca uma ideia sobre o que vai ser essa troca de comando técnico. Troca não, né, cara? Essa chegada de um comandante, porque o Fábio Matias é da casa, é o auxiliar fixo, vem fazendo um trabalho magnífico como um integrante, né, da casa do Botafogo. E a gente troca uma ideia aqui sobre algumas frentes, né, o que elas vêm falando a respeito do técnico Arthur Jorge, né? Algumas frentes elogiando, outras criticando um pouco. E eu vou colocar os pingos nos is aqui do que eu acho a respeito do treinador. Eu tinha visto um vídeo hoje de manhã, cara, que era... Agora não me lembro quem foi, mas era um youtuber sobre, né, futebol em geral. E eu tava rodando alguns vídeos e acho que ele foi certeiro na expressão, cara. Aposta ótima. É uma ótima aposta, sabe? O Arthur Jorge é um nome que eu considero ótimo para você apostar numa possibilidade de ganho, uma possibilidade de descoberta de um ótimo treinador, mas ele não deixa de ser uma aposta. O que eu tô querendo dizer com isso? O Arthur Jorge é um treinador de 52 anos, não é um garoto, né? Não é um cara que tem 30 anos, 40, né? Que são, digamos assim, uma nova geração de técnicos que trabalham há pouco tempo, mas a carreira dele como treinador profissional ainda de fato é curta. É um treinador que ele passou por é um cara que, inclusive, assim como o Castro, tinha muito perfil da questão da adaptação de jogadores jovens, né? Tinha muito o aspecto de ter trabalhado em categorias de base. O Castro passou por muito tempo num projeto, né, nas categorias de base do Porto. A gente vê aí esse trabalho, né, desenvolvido pelo Arthur Jorge nas categorias de base do Braga. Em alguns momentos ele saía do Braga para comandar ali um time de terceira divisão de Portugal, uma equipe da segunda divisão, tudo mais, sempre fazendo trabalhos interessantes, até ser efetivado como o novo treinador da equipe do Braga. E nessas duas temporadas, cara, o trabalho dele foi muito bom, sabe? Eu acho que uma frustração de um momento ele pode ter gerado uma série de críticas maiores, e eu vou tentar explicar o porquê, tá? Acompanhando o trabalho do Arthur Jorge lá no Braga, né, e vendo o trabalho dele, cara, o que ele vem fazendo, ele classifica, depois de muito tempo, o Braga para uma competição europeia. Coloca o Braga na Champions League. O Braga ele não tem, assim, nem perto do investimento que tem, por exemplo, o Sporting, Porto e Benfica, embora tenha um investimento, assim, digamos, maior do que equipes pequenas lá de Portugal. O Braga é, digamos que, a quarta força lá de Portugal, se você for parar para pensar, mas é hoje, graças ao trabalho do próprio Braga, e ao trabalho por que não, nos últimos 2 anos, do Arthur Jorge, sabe, por tudo que ele vem fazendo, colocando a equipe numa competição europeia. E se você parar para avaliar, o Braga ele ficou no grupo do Real Madrid, tá? Tivemos Braga, Real Madrid, o Union Berlim e mais uma outra equipe que eu não tô me lembrando agora, que estava no grupo do Real, cara. Se vocês lembrarem, vocês podem comentar aí. O Braga não teve um mau desempenho nas partidas, tá? Não teve, definitivamente não teve. Ficou em terceiro lugar, acabou se classificando para a Europa League. Cara, é porque tá me faltando muito esse exemplo do que é essa outra equipe desse grupo da Champions, porque é uma equipe mais forte do que Braga e União Berlim. E o Braga, cara, ele tem partidas importantes, sabe? Mesmo nessa eliminação, de não ter ido para as oitavas de final da Champions, e até dava, mas começou perdendo por 2-0 para o União Berlim e consegue uma virada espetacular para 3-2. Faz um bom jogo contra o Real Madrid, apesar da derrota, né, na Pedreira, né, que é o estádio do Braga, que é muito curioso, né, porque é um estádio que ele é construído do lado de uma pedra, bonitaço assim o estádio. E cara, o time tem desempenhos interessantes, o time tem um desenvolvimento ofensivo muito bacana, sabe? E é um cara que não se limita a jogo de posição, que é um fator que me preocupa, é sempre você aprisionar o jogador numa função. E ele tem muitas variações, cara, que fazem com que o jogador de ponta tenha liberdade para explodir, pensando no Júnior Santos. Foi até uma análise feita pelo Fabiano Bandeira no canal dele a respeito do Arthur Jorge. Enfim, você ter essas dinâmicas para jogos e contextos diferentes.
Um cara que eu acho que tinha muito isso e que foi injustamente demitido no Cruzeiro era o Pepa, né? E era um cara muito com esse perfil dele, mesclar muito a equipe, de modificar, de entender que uma partida o time vai ficar um pouco menos com a bola, na outra vai ficar mais. Né? Mas é uma equipe que ela tem como prioridade ter a bola, né? A pressão mais alta. Por consequência, o time faz muitos gols, mas também leva muitos gols. Certo? O Braga, os jogos, se você pegar os jogos do Braga aí, cara, pô, você vai ver muitos aí, 5-3, 4-2, 4-3, né? Em alguns momentos goleada, 4-0, em alguns momentos perdia por 3-0, sabe? Então, é uma coisa muito, muito emocionante, né? Pra gente que tem o coração acostumado com esse tipo de coisa, né? Enfim. Mas, ao mesmo tempo, o Arthur Jorge, nessa janela como treinador do Braga, ele teve uma série de jogos sem sofrer gols que bateu recorde lá em Portugal. Então, nesse meio termo, ele conseguiu até ajustar a defesa da equipe. Então, assim, cara, eu acho que as críticas que são feitas a ele, né, principalmente pelo fator defensivo, eu acho que elas são justas. Mas as críticas referentes à temporada ruim, a torcida do Braga tá falando lá nas redes sociais, indo no post dos botafoguenses, graças a Deus, coitado do Botafogo e tal. E eu acho que tem muito a ver com uma dor de cotovelo por erros que podem ter acontecido, não só dele, mas da equipe, pela não classificação para as oitavas da Champions e também por conta da eliminação na Europa League, porque de fato o Braga foi eliminado pelo Karabag, né, do Azerbaijão, que foi um time que inclusive nas oitavas de final quase eliminou o Bayer Leverkusen, que é o único time invicto da Europa. O Leverkusen foi, assim, tava perdendo o jogo por 2-0 e aí virou no fim do jogo, então o time do Karabag é chato, acabou perdendo, né, tudo deu errado, deu uma pane, perdeu por 5 gols no primeiro jogo, no segundo jogo chegou a vencer a partida, mas não quase compensou no agregado, mas acabou que não aconteceu. Enfim, se você pegar, cara, o Arthur Jorge, ele é um técnico que ele não é tão novo assim, mas ele é um treinador que está começando a sua trajetória. Eu acho que é uma situação até parecida com a do Abel Ferreira. Abel Ferreira tinha bons trabalhos em Portugal, conquistou ali uma coisa aqui, outra ali, fez um bom trabalho no PAOK da Grécia, levando o time para a Champions League, e bate no Brasil. Né? Não estou falando que o Arthur Jorge vai ser a mesma coisa que o Abel Ferreira, não tem como saber. Tem muito a ver com o relacionamento, como você lidar. O Abel Ferreira, inclusive, entendeu muito isso, sabe? Ele entendeu o contexto do Brasil. Cara, eu tenho que cuidar desses caras. 80% do Brasil, né? Além, óbvio, da parte tática, o treinamento, tudo é importante, mas a gestão de pessoas, a gestão humana no Brasil é muito importante. E se o cara não vier com essa sensibilidade aqui pro Brasil, ele tá lascado. Ou ele vai ter que fazer uma mudança de rota, como o Luiz Castro fez. Estava dando errado, começou a dar certo quando ele começou a ter esse conhecimento dessa dificuldade que se tem aqui no Brasil. Então, assim, eu, Brownie, preferiria um nome mais experiente. Eu preferiria um nome, cara, sei lá, um treinador que já tenha passado por mais experiências, um treinador que tenha uma casca vencedora para lidar com esse estigma de, porra, a gente precisa ganhar, tirar um pouco o peso das costas do cara. Eu, nesse momento, eu não contrataria uma aposta. Eu contrataria alguém mais certeiro. Só que os certeiros no mercado acabam que não acontecendo pro Botafogo. Então, assim, dentre as apostas, eu achei a melhor delas, sabe? Acho que pode dar certo e vamos ter confiança, irmão. Vamos pra cima. Forte abraço e fui.